de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, de ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Louvado seja Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa para engrandecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Estamos, como disse, num domingo um pouquinho mais frio do que o domingo passado, mas com a perspectiva dos nossos corações estarem se enchendo do fervor e do calor do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Eu gostaria de fazer uma leitura em Malaquias, capítulo 3, verso 17 e 18. Malaquias 3, é no finalzinho do Antigo Testamento já. Malaquias 3, do verso 17 e 18, diz assim: Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então aqui o profeta Malaquias está dizendo da voz de Deus, dizendo para os seus filhos: vocês me servem, vocês são diferentes, vocês são especiais. Oxalá
nós também ouçamos, não apenas no dia do julgamento final, no dia em que o Senhor virá buscar todos, mas ouçamos agora, que nós somos especiais para Deus, nós somos seus filhos queridos e as mulheres são suas filhas queridas, dos quais o Senhor diz: eu me alegro por você ser meu filho, eu me alegro por você ser minha filha. Mas será que nós somos mesmo diferentes dos que não servem a Deus, ou dos que fazem maldade, dos que têm a impiedade, o pecado no seu coração? Temos que ser, sim. Nós somos diferentes porque o favor de Deus é por nós. E nós podemos nos alegrar por este favor dele para com as nossas vidas. A primeira razão de experimentarmos o amor de Deus e o seu pedido de aproximação se deu na cruz do Calvário, e nós vamos lembrar, partilhando da Santa Ceia hoje, desses momentos em que a diferença que Cristo deu para a humanidade determinou até mesmo uma mudança na história, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós também vivemos uma semelhança à história, ao marco dos anos, quando nós podemos equiparar a nossa vida ao antes de Cristo e ao depois de Cristo. O apóstolo São Paulo sempre orienta: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. E são diversos equívocos que nós podemos fazer na nossa trajetória humana, mas que o Senhor quer que estejamos apartando de nós esses sentimentos, essas vontades da carne, que mais tarde nós vamos falar, que se chamam também de concupiscência da carne. O desejo, a tendência ao mal e ao pecado. Mas nós precisamos ser diferentes, sim. Todos nós somos bonitos, somos lindos. Não vi ninguém dando risada agora com essa minha afirmação, também não tem jeito de ver. Mas nós somos especiais porque Deus nos chamou para ser seus filhos e filhas. E nós somos diferentes. Antes de Cristo, fazíamos a nossa vida como o mundo faz. Depois de Cristo, nós podemos dizer, como o apóstolo São Paulo: crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. E esta é a diferença de todo o que é nascido do Espírito, como Cristo falou para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Eu já nasci de novo, já pedi para Jesus entrar no meu coração. Já sou nova criatura, já sou vida garantida na presença de Deus. Embora tenha meus deslizes humanos, sempre coloco diante dele a minha vida, dizendo: perdoa-me, Pai. E que essa seja a atitude do nosso coração agora, pedindo que Deus nos perdoe das nossas iniquidades, dos nossos pecados, preparando o nosso coração para entrar na presença de Deus, louvar e adorar o seu nome. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E no seu interior, no seu pensamento, no seu coração, você diga para Deus: me perdoa, Senhor. Se eu fiz alguma coisa que eu não lembro ainda, traz à memória para que eu possa confessar a Ti e que eu queira deixar essas iniquidades, esses pecados, esse desejo de cair na tentação pelo apreço que isso causa nos meus olhos, no meu coração. Ó Deus, o salmista Davi já dizia nos seus salmos: lava-me com hisopo e ficarei purificado, ficarei limpo. Assim também nós queremos estar na Tua presença nesta noite. Lava, Senhor, cada coração aqui, mas não usa os mesmos elementos que o salmista Davi estava colocando, mas usa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para libertar, para perdoar, para trazer diferença e santidade no coração de cada um de nós
que estamos no templo, que estamos pela internet participando deste culto, que nós sejamos limpos, purificados, que toda sujeira, que toda imundícia, que toda mácula, que toda mancha do pecado seja desarraigada agora do nosso coração e nós queiramos viver de forma digna e honrada, irrepreensíveis na tua presença. Senhor, nós nos aproximamos com as mãos sujas, manchadas talvez, mas lava as nossas mãos, lava o nosso lábio, a nossa boca, a nossa língua, lava o nosso coração, lava-nos o corpo inteiro e que sejamos limpos e estejamos transparentes na tua presença, o Senhor nos conhecendo inteiramente como somos e nós não queiramos esconder nada de ti, porque a nossa vida é verdadeiramente um livro aberto para o Senhor. Assim, olhando para nós, não traga nenhuma condenação, mas traga o perdão para cada um de nós. Lava-nos, Senhor, e purifica-nos em nome de Jesus. Amém. Eu posso dizer, Deus tocou no meu coração, e eu posso levantar a minha voz, levantar as minhas mãos e aplaudir ao Senhor, porque Ele me santifica, Ele me separa para viver a sua vida. Você também quer manifestar esse seu desejo de louvar a Deus com o coração limpo, com as mãos puras, com o lábio purificado por Deus? Então, coloque-se de pé, você que pode, e louve a Deus com a sua voz, louve a Deus com tudo que você tem na sua alma. Que Deus nos abençoe. Essa coisa que curso que jamais nossa, na hora da prova, não conseguia controlar. Eu tenho que fazer, né? Deu uma frustradinha. Eu não coisas, né? Tinha planos aí para 3 anos. Esse final simplesmente ponto ok? De novo, fugindo do meu controle. É estranho, né? Não sabe os planos da gente, mas a gente tem que tentar controlar. Coisa que eu ouvi, esse é uma curiosidade, a gente não tem alguns furacões assim, bons em toda a nossa vida. Mas, então, qual é a diferença, né? Todo mundo passa por bons e ruins. A paz que Deus nos dá. Sabe, mas olha o furacão. Tempestade que o furacão devasta ao redor dele, né? Aí o furacão, o olho do furacão. Algo do pouco, né? Porque às vezes eu acho que ali ele não impede que a gente rodando a nossa volta. Pelo menos o lugar mais seguro que pode se estar. Então é isso que me faz seguir, continuar confiando em Deus e adorando esse Deus. E não importa o que aconteça, sejam momentos bons ou momentos ruins, todo mundo vai ter. Mas Deus está sempre dando aquela paz que excede todo entendimento, que a gente não sabe de onde vem, mas a gente sente aquela paz, porque a gente sabe que a gente está confiando. É por isso que eu louvo a Deus e eu convido você também a lembrar dos motivos, trazer à tua memória agora os motivos que te fazem louvar. E se você está no meio da tempestade, então pelo menos que você esteja no olho do furacão, onde está mais calmo e seguro. Amém? O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria
se prostrando para te adorar. Meu Coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria e gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Amém. Que a gente possa sentir realmente esse amor e esse cuidado de Deus. A palavra do Senhor fala para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Como diz essa canção, maior esperança, né, de saber que porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Porque o Senhor, nós acreditamos no Senhor vivo, temor não há. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória seja dados ao nosso Deus. Essa canção, ela fala sobre Deus sondar o nosso coração e nos usar, né? Cada um sabe aonde tem suas dificuldades, né? Às vezes de personalidade. Eu sei todos os meus defeitos, todas as barreiras que eu coloco muitas vezes na minha própria vida. Mas Deus, Ele conhece. Ele conhece e Ele é poderoso também para nos tratar, né? Quando a gente também deixa, que a gente também tem que ter o coração mole para Deus. Mas Deus também, Ele nos fez com algumas características que Ele mesmo quis colocar, porque é dessa maneira que Ele usa cada um individualmente. Então, que nessa canção a gente possa fazer dela a nossa oração, para que Deus sonde o nosso coração, realmente transforme aquilo que tem que ser transformado, mas que também Ele nos use, né, com as características que Ele nos fez, dessa maneira, cada um individualmente, que Ele possa nos usar e que a gente realmente possa cumprir a nossa missão nessa terra. Dá-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, estamos na tua presença neste momento, Pai. Pedindo que o Senhor realmente sonde o nosso coração, Pai. Sussurra, Senhor, nos nossos ouvidos a tua vontade, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter corações obedientes, Pai. Que nós possamos estar sensíveis, Senhor, à tua voz. Para que possamos fazer a tua vontade e alegrar o teu coração, Pai. Porque o Senhor nos criou com tanto amor. E é com tanto amor que nós te servimos e te adoramos, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que nós estejamos sensíveis à ação de Deus, tal qual diz a letra desta canção que acabamos de entoar. Sonda-me, Senhor. Só o Senhor me conhece por inteiro e por completo. E usa-me do jeito que tu queres. Agora, na época de Olimpíada, o Usain Bolt fazia um arco e flecha, um raio, alguma coisa assim. Usa-me assim, como um raio, como um arco e flecha que acerta o alvo, como uma ponte que liga um lugar até outro lugar, como uma fonte no deserto. Por que a fonte no deserto é importante? Para saciar a sede. Então eu quero ser usado por Deus para saciar a sede dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que nós possamos fazer das canções que entoamos também mensagem e
exortação para as nossas vidas. Como atitude intercessória, quero conclamar os irmãos todos a estarmos orando pelos queridos que estão passando por aflições quanto à sua saúde. Nós sempre damos graças a Deus pelo irmão Ivan que está junto com a gente, mas a batalha é para restauração e recuperação, né, meu irmão? Que Deus abençoe e dê essa recuperação para o senhor também. Mas em particular, como já citamos, a mãe da nossa irmã Taina está internada, até a informação que tivemos, de uma forma muito grave no hospital, em virtude de uma queda. E 3 pastores da igreja estão tratando de Covid. Pastor Beto, que é de Santo Antônio da Platina, está internado numa UTI em Curitiba. Ele foi extubado, precisou voltar novamente, está fazendo hemodiálise, fez a traqueostomia, que pode facilitar um pouco o tratamento, mas ele ainda precisa que os rins voltem a funcionar, porque ele está fazendo hemodiálise todo dia. Então, para que Deus atenda o clamor que nós fazemos e dê cura para o pastor Beto. Também o pastor Danilo, que está em Passo de Torres, divisa com Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas ele está internado numa cidade em Santa Catarina, em virtude de ter agravado a situação dele, 30% a 50% do pulmão está comprometido. E o pastor Ezequias, que é filho desta igreja, que esteve em Castro durante muito tempo e está em Fazenda Rio Grande, a família toda está com sintomas de Covid. Ele e o Mateus testaram positivo. Todos estão com coriza, com febre, com alguma coisa assim, mas as unidades de saúde não requisitaram também os exames de todos, né? O pastor Ezequias já está no 9º ou 10º dia de enfermidade, então ele está se recuperando. Mas o Mateus, que tem comorbidade, né? Então estava sofrendo mais, até se não melhorasse de algum problema que ele estava passando, iam internar. A resposta que a Renilda recebeu da Ana Cláudia é que ele está melhorando. Então, a perspectiva da internação, esperamos que seja descartada aí desde já para que eles tenham saúde, né? Então, lembrar dos pastores Beto, Danilo, pastor Ezequias e sua família, e principalmente o Mateus, que é a saúde mais sensível por causa da comorbidade que ele tem. Quero conclamar a orar neste momento por isso em especial, com o clamor que nós possamos fazer por todos os que são ligados a nós também, que vivenciam enfermidade, ou seja pelo Covid, ou seja por outro mal que está vivenciando, né? E para pensar em como eu me manifesto, se eu preciso da oração por causa de enfermidade particular ou de algum familiar meu, eu vou levantar a mão e esse levantar a mão quer dizer, eu estou precisando de oração ou alguém da minha família está precisando. Então você pode levantar a sua mão que ninguém vai estar olhando não, falar, nossa, ele está precisando. Não, é Deus que vai olhar e vai falar, ele está precisando, eu vou agir na vida dele. Então levante a sua mão se você tem algum problema de saúde ou se você tem algum familiar que está passando por problemas de saúde também. Oremos. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós. Nós vivemos tempos de pandemia, nós vivemos tempos de enfermidades, mas nós não queremos vivenciar isto sem que o Senhor esteja atuando na nossa vida, trazendo cura e restauração. Portanto, nós colocamos aqui a vida do pastor Beto, pastor Danilo, pastor Ezequias e sua família, o Mateus, a mãe da Taina, que possam ter vitória sobre estes males que têm afligido a sua vida, Senhor. E no poder do Senhor, que é maior do que toda a criação, venha também a recuperação e a cura para estas vidas, ó Pai.
venha também sobre cada pessoa que está com a sua mão levantada ou mencionando a sua necessidade particular ou de alguma pessoa familiar. Nós também clamamos, ó Pai, que o Senhor visite estas vidas agora e estas que são mencionadas por esse pedido de oração e traga cura, restauração e libertação de toda enfermidade, Senhor. Que a Tua palavra seja de cura, que a Tua palavra seja de enviar embora toda enfermidade. Repreenda o Senhor mesmo a enfermidade e traz cura para estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar os irmãos e irmãs a abrir as Bíblias em Neemias 8, verso 8. Neemias 8, verso 8. E o verso mais conhecido é o 10 que nós vamos ler, que diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você já ouviu esse verso? A alegria do Senhor é a vossa força. Podemos ter força em qualquer aspecto da nossa vida, mas a força para vencer o mundo e todos os seus desafios é a alegria que o Senhor propõe para mim e para você. Neemias 8, 8 a 10. O que acontecia neste tempo? Estavam lendo o livro da lei e as pessoas eram tão impactadas por aquela leitura, não tinha nenhum orador famoso falando, não. Era lendo o Pentateuco, era lendo a Torá. E as pessoas choravam, e as pessoas se derramavam em lágrimas, tal o poder de Deus que era derramado naquele lugar em virtude de estar se lendo a Escritura. E diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Deus, mais uma vez estamos diante de Ti e pedimos: fala conosco pelo Teu Espírito Santo, que a voz humana seja deixada de lado, mas a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, venha sobre nós e marque os nossos corações e as nossas vidas com o Teu poder e com a atuação, em nome de Jesus. Amém. Talvez se ficássemos ouvindo somente a última parte do verso 10, porque a alegria do Senhor é a vossa força, estaríamos sendo impactados pelo poder de Deus, que estaria gerando em nós tamanha alegria que nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma dificuldade desta vida estaria suprimindo, estaria suplantando a alegria, o poder de Deus que estaria agindo em nossas vidas. Então vamos embora. Já falamos da alegria do Senhor, que é a nossa força, e Ele nos encoraja, Ele nos fortalece. Não, vamos continuar um pouquinho mais, tem mais festa para apreciarmos na presença do Senhor. E como eu disse, eles estavam vivendo um tempo de reencontro com Deus, eles estavam vivendo um tempo de aproximação, e era o tempo de resgatar as Sagradas Escrituras, e a leitura dessas Escrituras compungiram o coração de todas as pessoas, e elas choravam e se derramavam na presença de Deus. Às vezes, não é necessário nem realizar uma leitura bíblica e Deus está derramando o seu poder sobre uma vida em particular. Tal qual Jesus falou para as pessoas: você tem um pedido para fazer para Deus?
Entra no teu quarto, fecha a porta e lá no escondido, no teu confidencial com Deus, Ele vai te conhecer e Ele vai te abençoar. Então também, até mesmo se estivéssemos sozinhos num determinado espaço físico, Deus estaria falando com a gente a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos, e nós saberíamos distinguir que é a voz de Deus, que é a ação, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e isto acontece como plano e como diretriz de Deus para nós. Talvez não saiamos gritando, pulando, como o apóstolo São Paulo, depois de ter aquela experiência triste no caminho de Damasco, ele ficou 3 dias sem enxergar a luz do dia. Mas quando ele foi liberto daquelas escamas, daquele tapume dos seus olhos, ele só queria falar que Jesus Cristo tinha mudado a sua vida. Tal qual a canção que nós cantamos hoje em dia, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, Jesus Cristo mudou a vida de Paulo e Jesus Cristo quer mudar também a nossa vida. E Ele não está aqui falando audivelmente, mas Ele está aqui enviando o Espírito Santo para falar para cada um de nós que Ele quer realmente mudar e transformar a nossa existência, a nossa vida. O incentivo do governador Neemias, do sacerdote Esdras e dos levitas que trabalhavam no serviço do templo, era para as pessoas se animarem. Está certo que elas tinham recebido um impacto muito forte da palavra de Deus que tinha sido lida, mas não era para eles ficarem chorando, não. Eles orientaram, vão se alimentar. Comam das gorduras, comam do melhor do banquete que está preparado, e se você tem sobrando, reparte e compartilha também com aqueles que não têm nada para se alimentar, para se fortalecer, para se revigorar. Num tempo de gripe, num tempo de uma infecção ou de algum mal, o que as pessoas geralmente fazem? Faz uma sopinha, uma canja, um caldo, toma um chá bem quente, uma aspirina ou algum remédio assim que já está acostumado também, e aquilo dá um ânimo na pessoa, dá uma revigorada e ela tem condições de caminhar mais 1 milha, mais 1 quilômetro, mais um trecho à frente, tem condições para vencer o desafio que está à frente. Era isso que Neemias e Esdras e também os levitas daquele tempo estavam falando. Vão se alimentar, vão se fortalecer, vão se renovar, vão buscar ao Senhor, porque é tempo de se fortalecer para experimentar as boas dádivas que Ele tem para nós. Eles tinham aquele dia como separado, como consagrado ao Senhor, e eles tinham que aproveitar. Era o dia que Deus ia se revelar para os homens e mulheres da nação. Então, se alguém desmaiasse de fraqueza, se alguém morresse, não ia experimentar o que Deus tinha de glorioso para fazer sobre a vida deles. Então vão, se alimentem, estejam com o físico fortalecido, para que vocês possam experimentar tão inefáveis ações de Deus nas suas vidas. Eu fiquei pensando que esse texto do versículo 10 também, ele marca as nossas vidas, impacta as nossas vidas mediante o tempo que estamos vivendo. A pandemia do coronavírus. O que fazer? Se formos perguntar quem já teve Covid aqui, metade do grupo vai se manifestar, eu já tive. Algumas pessoas com perdas de sensibilidade, até mesmo a partida do nosso irmão Verde, né, que a nossa irmã Denise está aqui, graças a Deus por sua vida e pelo filho também. Mas os impactos são fortes, são violentos. Nós não estamos aqui trazendo notícia ruim, sendo jornal da televisão, da internet, dizendo pastor Beto está precisando de ajuda, que ele está sofrendo da Covid, pastor Danilo também, pastor Ezequias também, mas nós estamos trazendo essas informações para que nós sejamos intercessores por estas vidas. E a alegria do Senhor tem que ser a nossa força nesse tempo também.
Não era só no tempo passado que eles estavam com a intenção de retornar para a presença de Deus, mas nós precisamos que esta força, esta virtude, esse poder de Deus esteja em nossas vidas para enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã com você? De forma alguma. Nós planejamos. Amanhã tem que acordar cedo, colégio, faculdade, trabalho. A lista está grande do que fazer, mas nós não sabemos se isso vai ser possível ou se vai ser um fato real na nossa vida ou apenas planos que vão ficar no nosso pensamento ou na nossa agenda. A Jéssica falou agora há pouco que um plano que tinha para daqui uns tempos foi antecipado. Ela não falou o que é, mas o plano que ela fez não foi adiante, né? Foi antecipado. Não sei se sim ou se não, por um sim ou por um não. Isso também acontece na nossa vida. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. O que nós temos é o hoje. E no hoje precisamos estar atentos no que Deus tem para fazer para as nossas vidas. E no tempo presente de pandemia, é o momento que estamos vivenciando, Deus também quer dizer para nós que no meio da tribulação, Ele gera a alegria que irradia no nosso ser, que nos dá virtude e poder para vencermos as lutas que temos pela frente. O que estava acontecendo naquele tempo é que Neemias estava desafiando o povo para reedificar os muros, as casas, os portões de Jerusalém, que havia sido quase que completamente destruído. E eles tinham que ter a força, o poder, a vitalidade de Deus para fazer aquilo já ainda no exílio, ainda como escravos, mas com autorização para retornar para Jerusalém, para edificar as portas, para corrigir as falhas dos muros, porque os muros com falhas, e como a gente diz, com brechas, com buracos, não podia resistir a nenhum ataque. Nós falamos muito de brechas na nossa cultura cristã. As brechas são os buracos que nós também deixamos na nossa vida, que são as brechas que nós damos oportunidade para o diabo, para o inimigo das nossas almas agir na nossa vida. Não deveríamos ter brechas, não deveríamos abrir nenhuma guarda que seja para que ele, olhando para a nossa sensibilidade, para a nossa fraqueza, também nos tente e nos vença nesta questão da tentação. O desafio era grande. Eles precisavam se devotar na reconstrução da cidade. Mas eles precisavam reconstruir muito mais do que simplesmente uma cidade. Uma sociedade, uma economia, reconstruir as casas, reconstruir as histórias de muita gente, mas reconstruir aquela cidade que representava a presença de Deus, onde tinha o templo, onde tinha o governo, e eles precisavam reconstruir as suas vidas como servos e servas de Deus. Nós vivemos com frequência desafios grandes na nossa vida. Precisamos reconstruir. E algumas pessoas vivem o tempo de reconstrução. Até mesmo na pandemia, quando estamos fechados, isolados em casa, no tempo de ficar no isolamento e no distanciamento físico de outras pessoas, nós precisamos ainda reconstruir. E tem pessoas que precisam resgatar a fé, resgatar o ânimo, resgatar a motivação. Os noticiários que temos visto é que o número de anti-ansiolíticos e antidepressivos
aumentou em muito o seu uso, o seu consumo nesses tempos. Porque as pessoas se enfraquecem fisicamente, emocionalmente, e aí a demanda se torna muito grande e crescente. Então nós precisamos reconstruir, nós precisamos resgatar até mesmo a nossa saúde mental e emocional, até mesmo a nossa saúde física. Mas não podemos perder de foco que Deus quer que a nossa saúde espiritual esteja em dia. Nós estejamos completamente ligados e conectados a Ele. Nós nos inspiramos na ação do Espírito Santo para que essa reconstrução do nosso coração, do nosso ser, da nossa família aconteça. Porque se fôssemos olhar para a Escritura do passado, do Antigo Testamento, que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por vezes nós podemos trazer a correção para um filho com a dureza da força, mas Deus quer tratar com a suavidade do seu Espírito cada uma das nossas necessidades. E Ele quer completar a obra na minha vida, na sua vida. Bom, isso Paulo falou para Timóteo, não está no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também é a diretriz que nos encaminha para conhecer a vontade de Deus através do Espírito Santo para nós. Nós nos baseamos na direção do Espírito Santo para nos fortalecermos e sermos renovados e restaurados. E Ele age de forma poderosa em nós, de forma inexplicável, como eu citei há poucos dias, com gemidos inexprimíveis, que não dá para expressar. Você não consegue expressar as palavras e o Espírito Santo vem e expressa. Através de palavras que nós não conhecemos. Talvez a gente esteja olhando para um determinado lugar e só vendo ruínas e escombros, tal como os amiguinhos de Neemias viam e tentavam desestimulá-los a construir. Lá vocês não vão conseguir, vocês vão ter que levar material daqui, vão ter que levar pedra, cimento, ferro. Não são os mesmos materiais que se usavam naquele tempo, mas para termos uma ligação com o nosso tempo contemporâneo. Vocês vão ter que levar carrinho de mão, colher de pedreiro, enxada. Vocês não vão conseguir. A cidade está mesmo em ruínas. E talvez a gente esteja enxergando ruínas também. Ruínas aonde? Na casa, nas finanças, nas emoções, na dependência química de sedativos, de remédios, na dependência química de vícios, na dependência fisiológica de muitas coisas, até mesmo da glutonaria, como nós vemos algumas pessoas passando. Ruínas. Mas estas ruínas são o alvo e o propósito de Deus agir na nossa vida. Onde nós podemos enxergar a mesma coisa que os amiguinhos de Neemias estavam enxergando, só ruínas. Deus olha para a gente e fala, você tem um futuro pela tua frente, alegre-se, anime-se, porque eu vou estar com você e vou completar a obra na sua vida. Eu vou fazer de você uma nova e melhor pessoa, um filho e uma filha tratada e transformada pelo meu poder. Ele quer completar a obra, tal qual Neemias, que entendeu o plano de Deus, não era para dar ouvidos para nenhuma palavra, nenhuma voz dos que estavam perto dele, mas era para dar ouvidos à voz de Deus, e ele pôde deixar um legado de intrepidez, de ousadia. Quem queria sair de um lugar confortável, apesar deles estarem cativos, mas eles tinham liberdade de sair e voltar? Quem que teria condições de dizer, eu vou com você, Neemias, nós vamos sofrer, nós vamos enfrentar inimigos, nós vamos enfrentar flechas e lanças e animais ferozes, mas eu vou. Então ele deixou o legado de intrepidez, de ousadia,
de confiança e de perseverança. Porque ele não foi baseado na sua força ou baseado na força dos seus compatriotas, dos seus companheiros. Ele foi baseado na força do poder de Deus, na alegria que Deus gerava no seu coração de que ele ia colher os frutos da sua colheita e de que haveria transformação naquele tempo, na ruína que existia sobre Jerusalém. E eu quero trazer isso para a gente. Nós precisamos, com intrepidez, com ousadia, com confiança e com perseverança, permitir que Deus olhe para a gente e fale: hoje pode estar difícil, mas o poder da minha mão, do meu agir sobre a sua vida, vai transformar você e vai restaurar você. Eu vou reconstruir, eu vou reformar, eu vou restaurar a sua existência de uma forma completa. Nós precisamos deixar de olhar ruínas. Com os olhos de derrota, as ruínas aparecem mais, mas com os olhos do Espírito Santo, com o foco do Espírito Santo nas nossas vidas, nós enxergamos o poder e a ação de Deus que vai fazer transformar uma existência de ruínas numa existência de belas restaurações que só Ele faz sobre as nossas vidas. Eu quero resumir 4 pontos e citá-los com os versos simplesmente. Dizer que, primeiro, Deus está agindo sobre a sua vida e Ele quer que você seja grato a Ele por estas questões que Deus tem realizado e que Ele vai realizar. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Ele quer que você seja agradecido a Ele. Ainda que a restauração não esteja completa, agradeça, porque Ele vai dar o complemento dessa restauração. 2. Vença a preocupação e a ansiedade. E o verso está dizendo, o capítulo 4 de Filipenses, no verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O terceiro item que ele quer para a gente é que nós confiemos nele integralmente. Se às vezes acontece alguma coisa que nós estamos querendo fora do tempo que nós queremos, ficamos bravos com Deus. Nós temos pressa, mas temos que confiar que Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o momento certo e o jeito certo para agir em nossas vidas. E o capítulo 29 de Jeremias 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. No tempo certo, Deus vai se revelar para mim e para você, e nós o encontraremos. No tempo certo, nos encontraremos com a sua bênção. No tempo certo, nos encontraremos com a restauração do coração. E o quarto, viva em santidade. A primeira atitude que nós tivemos quando chegamos no templo foi orar pedindo para Deus nos perdoar, para que pudéssemos viver uma vida santa. Como disse, talvez nossas mãos estivessem sujas, nosso lábio contaminado com o pecado. E Isaías disse: eu estou perecendo porque sou um homem de lábios impuros. E um dos anjos saiu com uma tenaz, pegou a brasa, tocou no lábio de Isaías e ele ouviu a palavra: eis que esta brasa toca os seus lábios e eles são purificados. Não é uma brasa que saiu do altar, mas é o sangue de Cristo derramado na cruz que lava e purifica. Nossas mãos estão limpas. Tem o cântico que diz que tudo aquilo que eu toco abençoado será.
Então, nossas mãos estão limpas, nosso coração está limpo, nossa boca está limpa. Vivamos em santidade. Às vezes o costume da gente é se ajoelhar na presença de Deus e a primeira coisa é dizer: Pai, perdoa-me dos meus pecados. E algumas pessoas: perdoa-me das multidão dos meus pecados. Mas a gente tem que confessar o pecado e dar um nome para ele. Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe e que eu ande em santidade, que eu vença esse problema. Até mesmo confessando para ele: eu não tenho forças para vencer esta tormenta. Esse pecado sempre vem, essa tentação sempre vem mais forte do que eu. Tal qual como Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre na minha presença. Está sempre me chicoteando. Ele não falava que fazia, mas o que ele não queria fazer se apresentava com mais facilidade. Vocês já ouviram alguém falar de torta de morango com cobertura de chantilly? Então eu falo sobre isso, né? Se você não pode comer e te apresenta uma torta daquela e você gosta, o que você vai fazer? Só lamber os lábios, né? Ou atacar até ver destruída toda aquela belezura e gostosura. Então nós precisamos resistir à tentação, mesmo que seja mais forte do que eu e você. Faz parte da reconstrução de Deus para uma pessoa correta, irrepreensível na sua presença. Se nós temos atitudes a tomar, precisamos ser gratos a Deus, vencer a preocupação e a ansiedade, confiar em Deus e viver em santidade. O texto que fala deste último é Hebreus 12, 1 e 2. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que disse na cruz do Calvário: está consumado, está pago. Ele pagou as dívidas da nossa vida. Então nós não precisamos andar presos ao passado e ao pecado, porque Ele já nos perdoou de todo o pecado, de toda a iniquidade. E isso nós precisamos vivenciar nas nossas vidas. E quero convidar a você, que você permita que a ação de Deus, a voz de Deus, seja eficaz em você e seja eficaz em mim, como foi no caso da obra de Neemias. Eles conseguiram fazer com que as ruínas fossem lugares habitáveis, protegidos, seguros. A cidade foi reconstruída, sem ter condições ou segurança propriamente dito para que isso acontecesse, porque eles dizem que seguravam a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra mão. Mas eles conseguiram reconstruir e restaurar aquele local. Nós não somos mais complicados do que Jerusalém da reforma de Neemias. Nós somos menos complicados que isso, talvez. Talvez você está torcendo o nariz, né, lá por dentro, dizendo: mas eu sou mais complicado. Não tem problema. O Deus que está falando hoje comigo e com você é mais poderoso do que a maior complicação que possa existir na vida de qualquer pessoa. E fazer a reforma, a restauração, que é a melhor de todas elas. Que Deus nos abençoe. E quero convidar você a orar neste momento, permitindo que Deus seja o construtor da sua vida. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero clamar que estejas tocando na minha vida, Senhor. Eu preciso de restauração, eu preciso de cura, eu preciso de fortalecimento, eu preciso de vitória na minha vida, Senhor. E creio que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão no templo também confessam essa necessidade da ação do Teu poder, da alegria do Senhor, que deve ser a nossa fortaleza. E os irmãos que estão participando do culto pela internet também estão dizendo as mesmas coisas. E talvez lá no quarto, no escritório, na sala, chorando em virtude daquilo que o Senhor está falando com eles e com elas. E o Senhor está dizendo como que para que Neemias falaram: se alimentem, se fortaleçam, se renovem e vençam.
estas intempéries que vocês estão passando, que nós sejamos abertos e acolhamos a transformação do Senhor nas nossas vidas, naquilo que precisamos ser renovados. Renova-nos, Senhor. Por mais também que nos julguemos bons o suficiente para estar na Tua presença, ainda há necessidades e questões que precisam ser tratadas e trabalhadas pelo Senhor. Que o Senhor seja força, seja fortaleza das nossas vidas e que o Senhor olhe para as ruínas que podem estar no nosso coração e mente e diga: estas ruínas vão ser as mais belas obras, vai ser o mais belo muro, vai ser a mais bela casa, o mais belo templo será este coração transformado, remido, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Você está feliz com Jesus? Você está alegre que pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia, louvai o Senhor pela obra que Ele fez e vai fazer na minha vida e vai complementar, diga aleluia. Graças a Deus. É tempo de festa, porque Ele quer fazer a ação dEle do jeito dEle, no tempo dEle. E agora a gente pode também participar da ceia, sendo acolhidos por Ele na sua presença. Gostaria de chamar o Gabriel e a Jéssica. Nós já vamos retomar este nosso momento especial com uma canção. E nós vamos participar da ceia como participamos das últimas vezes. Nós temos os cálices lacrados, eles às vezes são um pouquinho difíceis de soltar. Às vezes solta e o pãozinho cai, daí você pede de novo, a gente leva para você, não tem problema. É um problema do tipo do recipiente, mas eu vou sair daqui e vou carregar nos bancos para que não haja muita movimentação. E se você que está em casa para participar também, coloque os elementos da ceia sobre a mesa agora, o pão, o suco, a bolacha, não, nem que seja o suco de uva, pode expor uma bolacha e a água se você não tiver o suco, mas participe da ceia e você vai anunciar para a sua família e nós vamos anunciar para quem está do nosso lado que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós somos vencedores sobre a morte eterna e a vida de Deus está em nós. Enquanto cantamos esta canção, eu estarei orando ao Senhor por sua vida, por nossas vidas. E depois, quando estivermos servindo, antes de servir e continuar a cantar, nós vamos orar todos juntos, consagrando os elementos. Então, podem estar em torno da canção. De cruz se erigiu, Dela dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da
nessa cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Esse é um pão de mentirinha, é uma escultura apenas, mas ele tomou o pão e agradeceu por ele, deu graças e disse: tomai deste pão todos e comei dele, porque ele representa o meu corpo que é partido por vós na cruz do Calvário. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança e disse: este é o cálice do meu sangue derramado por vós na cruz do Calvário, tomai dele todos e bebei, fazendo, como o apóstolo Paulo disse, humildes súplicas para mim. E nós vamos partilhar esse tempo. Santa Ceia não é da Igreja Metodista, mas é do povo de Deus, é daquele que crê e confessa Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, e nós fazemos parte dessa família que podemos partilhar do pão e do cálice que representam o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor consagrando esses elementos agora diante do altar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, trazemos à Tua presença esses elementos do pão e do suco, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado e foi derramado na cruz do Calvário para a nossa justificação, como diz essa canção. Que a Tua mão, o Teu poder esteja sobre nós, agindo de forma miraculosa, Senhor. E que nós, ao receber os elementos, estejamos recebendo muito mais do que isso, mas o fortalecimento na fé que vem pelo Teu poder, o fortalecimento da visão do Senhor e dos propósitos do Senhor para a nossa vida, a renovação e a restauração do nosso ser de forma completa, Senhor. Os elementos não trazem isso, porque eles são só os elementos, mas o poder do Senhor que vem pelo Espírito Santo faz isto em nós,
e nos transforma, nos renova, nos restaura e nos faz mais do que vencedores em nome de Jesus. Portanto, consagramos e dizemos que se fosse por nosso mérito, nós não poderíamos nos aproximar da mesa, mas é baseado nos méritos de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e nos comprou com o preço da sua vida, do seu sangue. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, vou passar pelos bancos e você pode retirar o seu e da sua família e depois vamos comer todos juntos. A tampinha veio diferente do que da outra vez, então talvez seja diferente para abrir a tampinha do pão e do lacre do cálice. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. desde a glória dos céus, O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. A parte de cima, às vezes solta, igual essa daqui, mas ela tem um pãozinho aqui dentro. E este pão, sem fermento, sem levedura, representa o corpo de Cristo que foi pregado na cruz para a nossa salvação. Coma dele e faça desse o marco da sua vida. Você que está em casa também coma do pão e agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. Aconteceu algum problema com o pão ou com o cálice, peça que a gente já leva outro para você, tá bom? Tudo certo com os cálices, então
Este é o cálice da nova aliança no Cordeiro, e Jesus disse que derramou o seu sangue para nos remir de todo pecado. Ao tomar, lembre, o sangue de Jesus lavou sua vida e te perdoou de todo pecado. Ó Deus, ó Senhor, que grande dádiva, que grande presente recebemos, não éramos merecedores e não somos, nunca vamos ter o mérito de ser comprados pelo preço da vida de Jesus, mas nós te agradecemos porque Ele se dignou a tornar-se maldição, morte, para que nós tivéssemos vida. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, renovada, transformada por Deus, e por cada pessoa que participa também nas suas casas, talvez até na impossibilidade de participar da ceia, mas recebendo pela fé a oração que os salva, também os liberta de todo o mal deste mundo. Assim, Senhor, poder de Deus, seja derramado sobre nós, e o Espírito Santo flua sobre as nossas vidas, e na unção do Teu Espírito sejamos os anunciadores e proclamadores da salvação em Cristo Jesus, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Daqui a pouquinho vamos estar encerrando o nosso tempo de culto, de celebração. Nós vamos orar para que tenhamos uma semana abençoada. Vamos orar para consagrar as nossas vidas e famílias, as famílias que estão em casa, e também pelos nossos dízimos e ofertas. Para não haver o acúmulo, a gente deixa o gasofilácio aqui, e depois que terminar, depois de termos consagrado, você traz e deposita aqui, que vai ser contabilizado depois. E você que está em casa pode mandar por Pix ou por depósito bancário também, ou transferência, que a igreja conta com os recursos para que ela esteja aberta e sempre fazendo com que haja mantimento espiritual nesta casa. Então a gente vai estar consagrando também. Mas antes temos que fazer um breve aviso, né? Nós temos na semana o jejum de quinta-feira, que vai depois do jantar da quinta-feira até o almoço de sexta, e um pastor encerra num culto que a gente está divulgando nos grupos de WhatsApp da igreja. A oração é para quê? Para que Deus dê a vitória sobre a pandemia. Que alegria que agora nós podemos nos reunir com 50% das pessoas no templo. Nós podemos encher mais um pouquinho ainda, né? Tem os bancos meio vazios ainda. Dá para vir mais umas 10 pessoas. Mas que alegria a gente poder saber que aquelas filas que tinha de 1.200 pessoas esperando vaga nos hospitais acabaram. Nós não sabemos qual a realidade, né, Estela? Mas até lá no hospital também está baixo, nível menor do que estava antes, né? Então a gente via 96%, 97%, e a gente vê agora que está 65%, 60% de ocupação em alguns serviços. E nós continuamos a orar, e esse jejum e oração de quinta para sexta-feira é para que Deus dê a vitória da pandemia. E o nosso clamor agora é que nos livre da variante Delta, para que ela não seja como em alguns países que ela tomou conta do país de novo, mas que nós sejamos livres dela para que os casos cada vez menores de contaminação e a gente volte ao normal, e como eu disse, a gente possa ver esse sorriso bonito no rosto de cada um de vocês, né? A gente possa se abraçar, a gente possa comungar a alegria e o amor de estarmos juntos. A mocidade se reúne às 7h30 de sábado, estudando o livro de Atos. Ontem não tivemos o encontro, mas ele é pela internet também, sábado que vem teremos. A escola dominical, hoje vimos sobre a língua. Está na internet, está no YouTube. Se você quiser ver, mesmo tendo perdido, dá para ter noção do que é a língua. A língua pode amaldiçoar e pode bendizer. Veja lá os detalhes desse estudo. E o nosso culto às 19 horas, como está acontecendo hoje também, de forma particular, vamos estar orando para que seja um culto onde nós tenhamos a bênção de Deus presente e a presença de irmãos e irmãs
que venham também para cultuar a Deus e pela internet, podendo louvar e engrandecer a Deus. O ministrante da noite será o nosso seminarista, o Gabriel. Então, estejamos orando pela vida dele para que Deus dê a palavra que vai impactar também os nossos corações. Vamos nos colocar em pé para a oração de despedida do templo, mas oração de clamor para que Deus esteja continuamente conosco e que nós queiramos estar junto com Ele onde quer que estejamos. Oremos a Deus. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós rogamos a Ti que nos abençoe, Senhor. Nós já te agradecemos porque pudemos estar no templo ou em casa, louvando e adorando o Teu nome, junto com o Ministério do Louvor, participando da ceia aqui no templo de uma forma diferente, ou em casa também com a família. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de vermos a vitória do Senhor acontecendo em nossa vida. E a efusão do Espírito Santo e o derramar do Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida que traga alegria e poder para as restaurações, para as obras que tens para fazer em nossas vidas, Senhor. Que a nossa casa, que a nossa família seja consagrada a Ti, que o que o Senhor tem nos dado, sejamos bons mordomos para cuidar do carro, da casa, da bicicleta, daquilo que o Senhor tem nos dado, que sejamos bons mordomos, ó Pai, e que não sejamos achados em falta, mas não coloquemos nas coisas terrenas o nosso coração, porque o nosso coração deve estar onde está o nosso tesouro, que é no reino de Deus, onde no céu, na Tua presença, onde o Senhor quer que nós estejamos contigo em todo o tempo. Consagramos também nossos dízimos e ofertas, ó Pai, aqueles que estão no templo, que vão depositar no gasofilácio, consagrados a Ti, Senhor, para a obra do Senhor de evangelização nesta cidade, e aqueles que estão fazendo isso em casa também consagrando os seus dízimos e ofertas que são enviados pelo aplicativo, pela internet, que seja bênção também para a igreja, e que aqueles que o fazem de forma honrada e fiel recebam a bênção que o Senhor propõe em Malaquias, de abrir as portas do céu e derramar a maior abastança sobre estas vidas. E aqueles que têm dificuldades e não têm o seu salário, não têm a sua renda, que passem a ter isso como bênção do Senhor, em nome de Jesus. E assim, Deus, dá-nos uma semana de vitórias. Podemos enfrentar lutas, sim, mas o Senhor nos dará vitória, juntamente com o poder do Senhor que apazigua o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, neste templo, nas nossas casas e sobre a face da terra, enquanto o Senhor volta para levar-nos contigo. Amém, amém e amém. Boa semana, Deus abençoe, e a vitória do Senhor vai restaurar